Bom dia, Deus abençoe grandemente. Bom, antes da gente orar, hoje nós vamos fazer mais uma quarta-feira da igreja em oração, mas antes de orar eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Olha só o que diz aqui, o que o texto diz aqui no livro de Tiago. Se quiser acompanhar, pode até sentar, depois a gente fica de pé para orar. Vale a pena a gente meditar nisso aqui. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo de número 5, versículo de número 16. Hoje a oração da igreja em oração vai ser a oração uns pelos outros. Nós vamos orar por nós vamos orar por aquelas pessoas que a gente conhece, que estão enfrentando uma tribulação, passando por um deserto, enfrentando uma dificuldade. Nós vamos orar hoje até por aqueles que nos perseguem. Se tem alguém que te persegue no trabalho, que te persegue na família, que te persegue na vizinhança, nós vamos orar por aqueles que nos perseguem também. Jesus mandou a gente fazer isso. Estamos aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, vamos ler juntos aí. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros. Por que ele fala sobre isso? Para a gente confessar nossos pecados. Claro que tem coisas que são íntimas sua, tem coisas que são tão íntimas que deve se reservar apenas a você e a Deus e a mais ninguém. Mas quando ele fala aqui da gente confessar os nossos pecados uns aos outros, é a gente mostrar para o outro a nossa fraqueza. Nós temos a experiência de quantas vezes no passado nós mostrávamos para as pessoas que parecia que a gente era o super-homem, nunca perdia, nunca fracassava, nunca dava errado. Mostrava para as pessoas que nós éramos os mais fortes do mundo no passado. E muita gente, quando fracassava, quando acontecia alguma coisa, começava a duvidar até da vida dela com Deus. Fazer comparação, poxa, o pastor falou que é assim, o pastor falou que até o que era para dar errado vai dar certo. Poxa, por que ele falou assim e a minha vida está assado? Então começavam umas dúvidas, gente procurando pecado onde não existia. Então quando ele fala para a gente confessar nossos pecados uns aos outros, é para a gente mostrar nossa fraqueza. É o que a gente faz hoje. Eu sempre faço questão de mostrar para vocês as minhas fraquezas. A gente sorri, mas a gente também chora. A gente luta, mas também sente vontade de desistir. Então, mostrar os pecados é isso, mostrar que a gente é humano um para o outro. Aí ele continuou falando: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Essa cura aqui não se resume à cura física, né? Por vezes, né, há casos da gente estar com a nossa alma angustiada, nosso coração triste, nosso coração amargurado, às vezes a nossa mente sobrecarregada dos problemas. Então, o que é que nós temos que fazer? Criticar? Criticar os outros? Apontar o dedo? Falar para a pessoa, não, você está assim, sabe por quê? Porque tem um demônio na sua vida. É isso que a gente tem que fazer? Ficar criticando, sabe? Não, o que nós temos que fazer é orar. Não, você está passando por esse deserto aqui, você está enfrentando uma dificuldade com o filho, com o marido, financeiro, profissional, emocional. Vamos lá, vamos orar uns pelos outros. Eu oro por você,
você ora por mim e o Espírito de Deus vai se mover e vai curar, ou seja, vai tirar essa dor do teu coração, vai te fortalecer, vai te renovar. Isso é ser cristão, isso é o Evangelho. O Evangelho não é fazer igual os amigos de Jó fizeram. Olha o que é que os amigos de Jó fizeram. Na hora que ele mais precisou, ao invés dos amigos chegarem e falar assim: Jó, nós vamos orar por você, Jó. Deus vai ter misericórdia de você, Jó. O que é que eles começaram a fazer? Apontar o dedo. Você está assim porque você deve ter pecado contra Deus. Você está assim porque você deve ter feito isso. Você está assim porque deve ter acontecido isso. Quer dizer, não era hora de ficar apontando o dedo. Era hora de se juntar e falar: vamos nos unir em oração. Pelo contrário, quem fez isso é quem mais estava precisando de oração, né? No momento, Jó estava precisando mais do que os 3 amigos. Os 3 amigos não oraram por ele, mas ele lembrou de orar pelos 3 amigos. Aí ele continuou falando assim: para seres curados. A súplica, a oração no caso, de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Poxa, mas uma pessoa justa, nós somos pecadores, nós temos falhas. Então, quando se fala de justo, está se referindo a quem? Se nós somos falhos, está se referindo a todos aqueles que creem em Jesus como Senhor. Então nós temos pecado, nós temos falhas, mas a nossa fé em Jesus nos justificou, nos faz justos. Então está se referindo a essas pessoas. E ele conclui dizendo que uma oração dessa pessoa, que tem a fé dela em Jesus, é muito poderosa e eficaz. É que às vezes a gente não dá valor à oração como deveria dar. Mas se você sentar e pegar um caderno e começar a anotar tudo que Deus já fez em você, através de você, por causa da oração, você vai escrever um livro de tanta coisa que Deus já fez, livramentos. Deus fortaleceu, Deus abençoou o filho, o neto, o marido, o enteado, um amigo, um vizinho, através da sua oração. Por isso que a gente tirou esse mês de julho, para todas as quartas-feiras, ao invés da gente ficar pregando, orando muito mais tempo, uma reunião normal, vamos orar, nos dedicar à oração, porque a nossa oração, como disse Tiago aqui, ela é poderosa e eficaz. Amém? Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. Levante as suas mãos aos céus. Vamos entrar em oração. Lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando
coração. Começando em meu coração, eu queria ver a bravura dos santos, a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. quanto mais a fogueira queimava, Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia os louvores dos nossos irmãos. dai-nos uma fé assim, Senhor, dai-nos uma fé assim. Sob o sangue tombado nas ruas, chegavam aos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Acende essa chama, meu Pai, Faz a chama acende arder essa neste chama, povo. essa vontade de orar, essa disposição pela oração, meu Os Pai, primeiros esse desejo de orar, como era a igreja primitiva, Senhor. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Começando em meu coração, Começando em meu coração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, entramos na tua santíssima, bendita e gloriosa presença neste momento. E em primeiro lugar, queremos lhe pedir, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos erros. Sabe, Senhor, quantas vezes que cometemos o pecado de, ao invés de orar por uma pessoa, condenar, julgar, como fizeram os amigos de Jó. Quantas vezes que, ao invés de orar pelos que nos perseguem, achamos melhor torcer para que eles se arrebentem. E isso não é o Evangelho. Não. Quando Pedro, Paulo, Silas estavam presos, a igreja não orou para que os reis de Roma morressem. Não. Mas orou para que houvesse o mover do Senhor, meu Pai. E aqui estamos nós em mais uma quarta-feira da igreja em oração, para orarmos. Já que a oração daquele que foi justificado por causa da fé em Ti, ela, como disse Tiago, é poderosa e eficaz. Então nós oramos agora. Oramos agora, meu Pai, em primeiro lugar por aqueles que nos perseguem. Nós oramos por aqueles que nos perseguem, que inventam calúnias contra nós, mentiras contra nós, que tentam difamar nosso nome, nossa família, nosso caráter, que nos seus momentos de ira até praga lançam, mas nós oramos por eles.
ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que te fizeram mal um dia, que tentaram te atrapalhar, destruir a sua vida, a sua família. Ore por eles, fale o nome deles. De repente você até hoje tenha um ressentimento, uma mágoa contra eles. Olha a hora de você liberar o perdão agora. Se você conseguir falar o nome dessa pessoa, você vai conseguir liberar o perdão. Então ore por elas, por aquelas que te prejudicaram no passado, que falaram mentiras a teu respeito. Ó Senhor, visita essas pessoas onde elas estiverem agora. Visita aqueles que tentaram nos fazer o mal, que inventaram mentiras a nosso respeito. Tenha misericórdia deles. Nós não queremos o mal deles, não. Nós queremos que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor abençoe ele. Eu não quero que o Senhor venha, meu Pai, destruí-los, não. Eu quero que o Senhor abençoe a vida deles, dê saúde, abençoe a casa deles, abençoe a família deles. Eu não desejo o mal daqueles que me fizeram mal, mas eu desejo o bem, porque isso é ter o coração de Cristo, isso é ser cristão, isso é crer e obedecer o Evangelho. Então abençoe a eles, meu Pai. Nós oramos agora uns pelos outros, Senhor. Eu oro, meu Pai, pelos meus irmãos em Cristo, Senhor. Eu peço pelos meus irmãos em Cristo, toda a família GV, meu Pai, os que estão aqui, os que estão em outro país, em outro estado. Eu oro pelos meus irmãos, meu Pai, de outras igrejas, de outras denominações, aqueles que têm levado o Evangelho da graça, meu Pai. Eu peço pela vida deles, Senhor. Eu peço por cada um deles, meu Pai. Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei o que eles estão enfrentando, meu Pai, mas o Senhor sabe da luta de cada um. O Senhor sabe. Visite aqueles que estão lutando contra uma enfermidade, lutando contra uma doença, meu Pai. Venha restaurar, meu Senhor. Venha trazer saúde para aquela carne, para aquele corpo, para aqueles ossos, meu Pai. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão enfrentando dificuldades na família, dificuldades no casamento, dificuldades com os filhos, Senhor. Visita-os agora. Se tem algum irmão nosso em Cristo que está desanimado, querendo apostatar da fé, esfriando, meu Pai, abandonando a tua presença, tem misericórdia dele, Senhor. Fortaleça ele para que ele não venha apostatar da fé, para que ele não venha abandonar o caminho da salvação, Senhor. Fortaleça aqueles nossos irmãos em Cristo que estão enfrentando um deserto, que estão enfrentando um momento de tribulação, meu Pai, na sua vida pessoal, que estão enfrentando uma depressão, que estão enfrentando, Senhor, de repente, lutas com os netos, meu Pai, lutas na vida pessoal. Ó Senhor, fortaleça eles, fortaleça, meu Pai. Eu te peço isso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha curar a alma desse nosso irmão em Cristo, que está com a alma ferida, a alma amargurada. Ore pelo teu próximo, aqueles que Jesus trouxer o nome deles à tua memória. Ore por eles. Ore por aqueles que Jesus te fizer lembrar. Talvez é alguém que esfriou na fé, abandonou o caminho da salvação. Talvez esteja ele perto de você, talvez esteja ele tão distante de você. Ore por ele aí agora. Fale com Deus.
Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toma toda nossa família GV nas tuas mãos. Toma toda nossos irmãos em Cristo, nossa família em Cristo nas tuas mãos. Guarda, livra, protege, que toda arma forjada de Satanás contra os nossos irmãos em Cristo, para fazer escandalizar, para fazer esfriar, caia por terra agora. Não vai prosperar nenhuma arma forjada de Satanás contra os nossos irmãos em Cristo. Levante mais pessoas para pregar o evangelho genuíno, não o evangelho de barganhas. Abençoe aqueles pastores que como nós estão começando um trabalho e é tão difícil, tem hora que dá vontade de desistir. Fortaleça eles, assim como o Senhor tem nos fortalecido. E tome tudo em tuas mãos. Tome o nosso dia nas tuas mãos. Tome a nossa vida nas tuas mãos. E que possamos colher muitos frutos dessa igreja em oração nesse mês de julho, meu Pai. Nós estamos nos dedicando a orar como nunca oramos uns pelos outros, como nunca oramos. Mas nós cremos que colheremos excelentes frutos. Em nome do Senhor Jesus, levante suas mãos e oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. E quem crer diga amém e graças a Deus. Eu creio que nós vamos colher excelentes frutos dessa